feitas no Evangelho de Marcos. E nós chegamos no capítulo 7 do Evangelho de Marcos, no trecho que vai do versículo de número 24 até o versículo 30. Um trechinho de Marcos capítulo 7, de 24 a 30. Eu trouxe a minha revista ARA, que eu vou, a minha Bíblia, revista Almeida e atualizada, mas vocês leem a NAA e por isso eu consegui colocar a NAA aqui para que a gente leia a mesma versão, tá bom? Vamos ver o que diz então este texto. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse que ele lá estava. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem sírio-fenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da filha dela. Mas Jesus lhe disse: deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: por causa desta palavra, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio tinha saído dela. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos por Cristo Jesus, que é poderoso para salvar, que é poderoso para livrar o nosso coração de todo tipo de perturbação, sejam as perturbações internas, sejam as perturbações deste mundo, sejam as perturbações do inimigo. O Senhor nos livra, por isso nos fiamos nele e oramos em nome dele, rogando que seja ele, Jesus, aquele que será exaltado aqui, e seja ele, Jesus, o nosso Senhor, que nos fale nesta noite. Amém. Quão longe que você iria para salvar alguém que você ama? Longe. Em 1862, um autor de literatura chamado Victor Hugo escreveu uma obra que se tornou famosíssima, um clássico da literatura mundial, chamada Os Miseráveis. Nesta obra, Os Miseráveis, ele conta a história de muitos e vários personagens que compartilhavam uma característica. Eles eram, como o título do livro diz, miseráveis. Eram pessoas oprimidas, pessoas que viviam em situações das mais difíceis, numa sociedade que era muito desigual e muito injusta, na França, do final do século XIX. E dentre este universo de muitos personagens, há uma personagem chamada Fantine. E ela é retratada como uma mãe que ama profundamente a sua filha, a ponto de fazer sacrifícios inimagináveis para buscar o bem-estar da menina Cosette. Mas um dia ela perde o emprego, no qual ela ganhava uma pequena miséria de salário, numa fábrica, e é submetida a todo tipo de humilhação e vergonha pública naquela sociedade, sendo levada cada vez mais a extremos, ao ponto de, num certo momento, cortar o seu próprio cabelo para vendê-lo, e quando já não tinha mais o que vender, ela tirou os próprios dentes e vende os seus dentes, e ela então contrai uma doença. No sacrifício final, perto da sua morte trágica, ela recorre a um homem chamado Jean Valjean, que se comove profundamente com a história, tanto dela como de sua filha, e que promete que tomaria Cosette sob seus cuidados e a protegeria, cumprindo então esse desejo final de Fantine. Nesse texto que nós lemos, nós aprendemos sobre alguns personagens interessantes.
E dentre esses personagens há uma mulher, uma mãe que tem um amor profundo por sua filha, mas que não consegue salvá-la. Ela não consegue livrar a sua filha de um mal terrível que a aflige. E a gente aprende então sobre a fé desta mulher. Ela nos ensina que, mesmo quando nós não podemos fazer absolutamente nada por nós mesmos ou por aqueles a quem a gente ama, há quem pode. Há quem pode. E quando nós nos entregamos completamente àquele que pode, ele responde com graça, ele responde com amor, ele responde com poder. Então deixa eu dar um pouquinho de contexto, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Lembrar vocês daquilo que vocês já ouviram e estudaram na leitura de Marcos, capítulo 7. Nós estamos lendo esse livro maravilhoso, o Evangelho de Marcos. Marcos, que foi um auxiliar do apóstolo Pedro, muito provavelmente a testemunha que relata os eventos que são registrados pelo evangelista Marcos, lá na cidade de Roma, um livro que foi escrito para ensinar principalmente os cristãos romanos, especialmente aqueles que estavam fora da comunidade de Israel, gentios. Eles são chamados assim, os que são fora da comunidade dos judeus, são chamados de gentios. Então, este evangelho tinha o propósito de alcançar estas pessoas, para ensinar a estas pessoas sobre Jesus. E neste trecho da narrativa de Marcos, em que ele vai contando sobre as obras de Jesus, e ele também conta como Jesus se mobilizava, como ele ia de um lugar a outro, e espalhando bênção, amor e cuidado, e ensino, onde quer que ele passasse. Nós vemos aqui que este ministério de amor de Jesus era reservado, sim, para os judeus. Ele era judeu. Jesus nasceu dentre os judeus. Ele é a raiz de Davi. Ele é do rebento de Jessé, como aliás a gente leu em Isaías capítulo 11. Ele é uma promessa da parte de Deus, que aparece desde Gênesis e que ao longo das páginas do Velho Testamento nas Escrituras, vai sendo cada vez mais revelado como um homem que viria da parte de Deus, da família da semente de Abraão, da semente de Davi, da semente de Jessé, da terra de Israel, para salvar os homens dos seus pecados, o seu povo dos pecados deles. É assim que ele é apresentado quando Mateus conta sobre o seu nascimento. O anjo disse assim: e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então ele veio para salvar os judeus, mas também os gentios. Quer dizer, ele veio para salvar todos os homens e mulheres pecadores. E Jesus então, ele agora, nesse momento do seu ministério, ele vai saindo geograficamente da região onde o povo de Israel habitava para uma terra estrangeira, quer dizer, a terra dos gentios. Ele estava na região da Galileia, que é onde ele passa a maior parte do seu ministério, onde há o mar da Galileia, fica no norte de Israel. Cafarnaum, que é o lugar onde ele normalmente habitava, junto com os demais apóstolos, ficava muito próximo ali naquela região da Galileia. Ele sai de lá e ele anda cerca de 100 quilômetros ao norte da Galileia de Cafarnaum, na direção, como diz o texto aqui para a gente, de Tiro e Sidom. Levantando-se dali, partiu para as terras de Tiro e Sidom. Então veja só, no capítulo 7 a gente aprende que os principais líderes religiosos, os homens mais importantes da religião judaica, tinham vindo de Jerusalém para encontrar-se com Jesus, e eles acusaram os discípulos de Jesus de comer uma comida, um alimento que era impuro, porque eles não seguiam aquelas regras dietéticas que tinham sido estabelecidas, nem tanto pela lei, mas pelo costume desses judeus. Jesus lida com eles, Jesus os repreende, ele os ensina, porque ele mostra que aqueles fariseus, que aqueles religiosos, estavam muito mais preocupados com uma religião externa, uma religião de formas e aparências,
do que com a religião do coração. E é por isso que Jesus então censura aquilo que é uma postura chamada legalista deles, que impõe regras e leis, não é, sem que isso alcance o coração do povo. E ele então sai dali, daquele lugar onde ele debateu com aqueles homens, muito provavelmente, porque ele queria ter um tempo com os seus discípulos. Nesta fase, Jesus está caminhando já para o fim do ministério terreno dele. E é um tempo em que ele precisa ministrar pessoalmente aos seus discípulos. Então é possível que a razão por que ele foi para uma região erma, afastada, distante, num primeiro momento era para servir aos seus discípulos, mas nada acontece na história e trajetória do Senhor Jesus Cristo por acaso. O Senhor Jesus Cristo também está mostrando que o ministério dele haveria de se estender, além dos judeus, destes religiosos que viviam de aparências, para todos os homens, para também os gentios, para umas pessoas que para os judeus eram consideradas muito esquisitas, pessoas estranhas. E ele vai para lá, para a região de Tiro e de Sidom. Essa região, em tese, está fora das fronteiras de Israel. E eu digo em tese porque é preciso fazer um registro, que aparece no livro de Josué, capítulo 19, que na distribuição das tribos para os descendentes de José, os descendentes de Jacó, a tribo de Asser deveria comportar a região de Tiro e de Sidom. Então, naquela distribuição da terra, essa região fazia parte do que Deus havia determinado que fosse terra do povo judeu. Mas eles nunca conseguiram chegar tão longe, eles não conquistaram a terra de Tiro e de Sidom. E, interessantemente, o povo de Tiro e de Sidom se tornou um povo muito hostil, muito agressivo, um inimigo do povo de Israel, vai aparecer em muitos lugares como um espinho na carne do povo judeu. Inclusive, o culto a Baal, uma divindade terrível, que é um demônio, na verdade, que acontece nas páginas do Velho Testamento, é introduzido no povo de Israel por gente de Tiro. Quer dizer, uma terra que deveria ter sido dos judeus, da tribo de Assé, que não tendo sido conquistada por desobediência, acaba sendo a responsável pelo pior culto pagão que um dia entrou na terra de Israel. Tiro é uma cidade rochosa. Ela está faz fronteira do que hoje é a Síria, e está ali na encosta do Mediterrâneo, e por sua posição geográfica, é um lugar muito estratégico, de onde, aliás, os militares, desde a antiguidade, construíram grandes e poderosos fortes. Era um lugar difícil de ser invadido, uma cidade rochosa, litorânea e fortificada de um povo inimigo e hostil de Israel. Sidom é uma cidade também rochosa, também que dava para o Mediterrâneo, 20 e poucos quilômetros para além de Tiro. Uma outra menção interessante das escrituras dessa terra é que não é a primeira vez que alguém de Israel vai até lá e abençoa uma mulher. No primeiro livro de Reis, capítulo 17, nós temos a história de Elias, um profeta da parte de Deus, que vai para aquela região distante, em Sidom, e ele é recebido também por uma mulher viúva, que tinha um filho que estava à morte. E Elias então cuida e ministra a vida daquela mulher. E foi para lá então que Jesus se retirou, diz o nosso texto. Mas, embora ele tivesse o propósito talvez de se isolar, ele foi reconhecido. Mesmo aqueles estrangeiros, o texto nos dirá, reconheceram Jesus. Ele não queria que ninguém o soubesse, diz o texto. No entanto, ele não conseguiu ocultar-se. As pessoas sabiam quem ele era. Naquela altura, o nome dele já era reconhecido. As obras dele já eram reconhecidas. O ensino dele já era reconhecido. Muitas pessoas diziam muitas coisas sobre Jesus. Muitas pessoas tinham muita curiosidade sobre Jesus. Muitas pessoas tinham muito interesse sobre Jesus. Muitas pessoas queriam ouvir aquilo que Jesus tinha para dizer. Muitas pessoas tinham raiva de Jesus. Muitas pessoas hostilizavam Jesus. E não parece muito diferente dos nossos dias.
Se nós sairmos por aí, agora mesmo, aqui nessas ruas da Vila Branca, e perguntarmos se as pessoas sabem sobre quem é Jesus, elas dirão alguma coisa sobre ele. Mas a grande pergunta é se elas dirão aquilo que a Escritura diz sobre Jesus. E aquelas pessoas na cidade de Sidom falavam coisas sobre Jesus, a ponto de que ele precisou se ocultar. E ele entrou numa casa. A gente não sabe que casa ele entrou. Mas aí aparece a nossa personagem, não é? Uma mulher sem nome. Ela chega onde Jesus estava. Ela chega onde Jesus estava. Ela vai atrás de Jesus. Ela ouve falar de Jesus. E ela está com um problemão. Um problema grande, difícil, duro, sofrido. E que ela não tem a menor condição de resolver. Então ela corre para lá, ela vai para onde Jesus está. E essa mulher, ela não tem nome. E mais do que isso, é uma mulher estrangeira, de origem greco-fenícia. Provavelmente foi criada no paganismo dos fenícios. Quer dizer, diante do altar de outros deuses estranhos, uma mulher estranha que vivia numa terra estranha e que possivelmente foi educada diante de deuses estranhos. Não há uma menção de que ela tivesse um marido. Possivelmente ela não tinha. Era gentia. Agora note, o arranjo do evangelista Marcos aqui é interessante. Capítulo 7 começa com Jesus ali debatendo com os religiosos de Jerusalém, a terra onde está o templo, onde o sumo sacerdote está, onde acontecem os sacrifícios. E eles chamam os alimentos dos discípulos de impuros, porque eles não lavaram as mãos. Agora Jesus vai para uma terra impura. E ele lida com uma mulher que seria considerada impura. E é interessante como que Jesus insiste em se dirigir àquilo que é impuro. Ou aquilo que todos nós consideramos impuro e que os homens reputam por impuro. Para o judeu, o gentio é um povo impuro. E mais do que isso, naquela sociedade, as mulheres não deveriam se dirigir aos homens, muito menos se esse homem fosse um mestre, fosse um rabi, fosse uma pessoa respeitável, reconhecida. Ela não podia se dirigir sozinha a ele, mas ela foi uma mulher estranha, estrangeira, de uma fé estranha, estrangeira, de uma terra estranha, estrangeira, para falar com Jesus. Ela é estranha ao povo judeu. Estranha as alianças dos judeus. Estranha as promessas dos judeus. Estranha as escrituras que haviam sido dadas aos judeus. Estranha ao culto dos judeus. Estranha à dieta kosher dos judeus. Estranha aos costumes, às festas, às celebrações. Estranha à etnia. Ela é estranha. Ela é estranha. Mas esta mulher estranha tem uma filha. O texto diz. E ela ama sua filha. Ela ama sua filha. Sua filha está sendo afligida, o texto nos conta, perturbada por um demônio, por um espírito maligno. E os espíritos malignos fazem isto, gente. Eles perturbam, eles instigam, eles desumanizam. Há muitas passagens do Novo Testamento que nos contam a ação destes espíritos imundos que destroem a imagem de Deus no ser humano. Uma das mais emblemáticas que o próprio livro de Marcos nos conta, e certamente os irmãos ouviram na oportunidade em que estudaram esse trecho, é quando Jesus chega naquele lugar onde há um sepulcro, um cemitério, um homem completamente nu, que não podia ser contido pelas correntes, totalmente embrutecido, totalmente desumanizado, tomado por espíritos imundos. E ao encontrar-se com Jesus, aqueles espíritos resistem, eles não querem deixar aquele homem, mas submetem-se ao poder, à autoridade de Jesus. O Senhor Jesus ama aquele homem, ele serve aquele homem, ele cuida daquele homem, ele livra aquele homem
ele salva aquele homem. E os demônios fazem isto. E aliás, se me permitem aqui, gente, que não sejamos ingênuos ou céticos, ainda pior, com respeito à ação dos demônios. Os demônios existem. As Escrituras nos contam que são seres celestiais que, tendo abandonado o seu estado original, saíram da presença de Deus, foram expulsos da presença de Deus, deformaram-se da sua condição original, tornaram-se inimigos de Deus e que são submetidos ao maioral dos demônios, que é Satanás. E estes anjos maus, estes seres espirituais demoníacos, estas potestades, elas perturbam os seres humanos, tentam os seres humanos, instigam os seres humanos a fazer o mal, a afastarem-se de Deus, a andarem longe do Senhor. Eles agiram desde a antiguidade, desde os dias de Adão, e ainda agem, ainda fustigam os homens, ainda perturbam o coração das pessoas que não têm Cristo. E não podemos ser céticos ou ingênuos com respeito à ação destes seres demoníacos, mas reconhecer que eles estão submetidos a uma autoridade maior, como nós aprendemos, aliás, na epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Cristo coloca todos estes seres debaixo da sola dos seus pés. Eles não podem resistir a Jesus. E se nós nos vemos, talvez, em pessoas que conhecemos e amamos, atemorizados pela ação destes seres malignos, nós podemos buscar Cristo em oração, tendo a certeza de que Jesus pode submetê-los. Na verdade, Jesus assim o faz, ele os submete. E essa mulher então tem uma filha, muito possivelmente uma criança, talvez uma adolescente, que está sendo perturbada por um ser maligno, e ela não sabe como ajudar a sua filha. Ela está desesperada, o texto vai nos dizer isto. Ela então ouve falar de Jesus, a fama dele é conhecida para além das fronteiras de Israel. Então ela busca Jesus. Ela quer se encontrar com ele. E quando ela vê Jesus, ela se lança aos seus pés. A expressão usada aqui para ajoelhar-se é a expressão usada para culto, gente. Ela ajoelha em reconhecimento à autoridade de Jesus. Ela se ajoelha em reconhecimento ao poder de Jesus. E essa mulher estranha, de uma terra estranha, ela expressa uma fé tão verdadeira, tão genuína, que é capaz de olhar para Cristo e lançar-se ao pé dele, aos pés dele. É uma cena muito interessante, porque ele é semelhante àquilo que aconteceu um pouquinho antes. Vocês lembram? Quando um homem judeu, muito amado e respeitado pelos judeus da sinagoga, chamado Jairo, ele era o chefe da sinagoga, ele faz exatamente a mesma coisa, por uma situação razoavelmente semelhante. Quer dizer, ele tinha uma filhinha de 12 anos, que ele amava profundamente, e então essa menina está doente, e ele então vê Jesus, e ele se lança aos pés de Jesus, e implora que Jesus vá ajudar a sua filha, e Jesus então sai ao socorro daquela jovem. Ela está desesperada, mas ela não pode salvar sua filha. Eu estou vendo meu menino aqui, o Tiaguinho. Já está uma emoção, né? Mas vocês sabem que, vocês que têm filhos, como que é, né? Teve uma ocasião lá em casa, em que a Dona Elaine estava lá fazendo a limpeza. E ele era pequeno, e ele passou, não era tão pequeno, mas era jovenzinho. Ele passou perto do produto que ela estava usando ali naquele banheiro, e aspirou aquele produto e teve um choque anafilático. Ele teve uma reação alérgica séria, grave, e aquilo foi aterrorizador para ele, para Dona Elaine, para mim, para todos nós.
e ele ficou roxo e não conseguia respirar, e buscava o ar e não encontrava o ar. Então eu peguei aquele menino debaixo do braço, eu enfiei ele dentro do carro, eu quebrei todas as leis de trânsito da cidade de São José dos Campos. Cheguei no hospital, pró-infância, prontil, em tempo recorde. Acho que nenhuma ambulância conseguiria chegar primeiro do que eu. Porque eu estava desesperado para salvar o meu menino. Eu não tinha nada que eu pudesse fazer para salvá-lo. Nada. E eu sabia que ele precisava de uma antihistamínica, de uma injeção, que só um médico qualificado, talvez uma enfermeira bem preparada, pudesse aplicar nele. E que se eu não fizesse isso, quer dizer, se não viesse alguém melhor e mais qualificado do que eu, para ajudar o meu filho, eu ia perdê-lo. Essa mulher, ela sabe que ela não podia fazer nada por sua filha. Ela então se lança com coragem, com fé, aos pés do Senhor Jesus Cristo, nesse ato de desespero. O texto nos diz que Jesus então a surpreende com uma resposta mais ou menos incomum. Porque ele cita um provérbio. Essa palavra que Jesus deu para ela é um provérbio. Era conhecido entre os judeus. Quer dizer, você não tira a comida dos filhos para dar para os cachorrinhos. Não é? Agora, é preciso dizer algumas coisas aqui. O cão, nas Escrituras, é um animal impuro. E ele é normalmente associado a coisas impuras nas Escrituras. Eu tenho um cachorro que eu gosto muito. De vez em quando, quem me conhece, já foi lá em casa, sabe. É o Dante. É um golden que é sapeca e pulador e brincalhão. Então eu gosto muito, eu rolo com ele, brinco com ele, levo ele para todo canto. Hoje à noite ainda vou levá-lo para caminhar. Mas naquele tempo, os cães, eles não eram assim domesticados da mesma maneira como nós os domesticamos hoje. E, em geral, embora haja sim algumas exceções, nas Escrituras o cão é associado a coisas impuras. Se a gente lê, por exemplo, alguns trechos, por exemplo, como Mateus capítulo 7, verso 6, Filipenses capítulo 3, verso 2, Apocalipse capítulo 22, verso 15, em todos eles a gente vai ver a expressão cão sendo associada a alguma coisa muito má. Os cães ficarão de fora, os cães e os impuros não entrarão no reino dos céus. Essa é a linguagem das Escrituras normalmente, para se falar do cão. Então, quando o Senhor Jesus Cristo cita esse provérbio, a palavra dele não é lá tão simpática para aquela mulher. E ele está, naturalmente, trazendo um ensino que é mais ou menos desafiador para aquela mulher. Ele vai dizer, olha, a missão do Filho do Homem, a minha missão, é primeiro alcançar os filhos de Israel. Mas é interessante, porque embora ele faça uso deste provérbio, ele não fecha as portas para ouvir aquela mulher. Pelo contrário, ele a ouviu, ela estava lá falando com ele. E é importante dizer também que, embora essa palavra, quer dizer, os cães, tivesse uma conotação ofensiva, Jesus a usa aqui no diminutivo. E ao falar de cachorrinhos, é muito possível que ele faz referência aos cães domésticos, que normalmente eram mais queridos ou menos rejeitados do que os cães de rua. É interessante porque talvez aquela mulher já tivesse ouvido aquele provérbio antes, não é? Mas o fato dele ter interagido com ela, dele não tê-la expulsado de sua presença, de ele não ter pedido aos seus discípulos, olha, leva essa mulher embora daqui. Quer dizer, o fato dele tê-la recebido, o fato de uma mulher estranha, gentia, impura, falar com o Senhor Jesus Cristo, lançar-se aos seus pés, e ele ouvi-la, e respondê-la, e interagir com ela, mostra precisamente que o seu propósito era acolhê-la, era recebê-la, era estender a ela a destra de amor e de comunhão. E a mulher, por outro lado, não se dá por vencida. Ela ouve aquele provérbio, mas ela responde com alguma astúcia, dizendo, olha, é verdade, a comida é para os filhos. Mas sabe que até os cachorrinhos comem as migalhinhas? Né? Eles comem as migalhinhas que caem do prato dos filhos. E se alimentam com isto. E assim, ela está dizendo para Jesus, olha, o que o Senhor tiver para me dar, eu aceito. O que o Senhor tiver para me dar, eu aceito. Sabe por quê? Porque o que quer que seja que o Senhor tem para me dar é suficiente.
é suficiente. Jesus então acolhe a fé daquela mulher. Ele cura a filha daquela mulher. Ele realiza um milagre tremendo. Às vezes a gente não dá conta de entender a dimensão desse milagre, a autoridade que Jesus exerce sobre espíritos malignos. Enquanto ele falava com ela, lembra? A mulher foi a uma casa onde Jesus estava, mas ele não estava na casa onde a menina estava. E ele então despede aquela mulher e ela volta para casa, ela encontra a menina deitada na cama, agora em condições absolutamente normais, curada, livre daquela aflição, livre da perturbação do espírito maligno, o que significa que de onde o Senhor Jesus Cristo estava, por seu pensamento, sem mesmo dar um comando verbal, aquele espírito simplesmente foi embora. Ele deixou aquela menina, ele não a perturbou mais. Jesus tem autoridade e poder para agir, mesmo quando parece que ele não está perto, mesmo quando parece que ele não está olhando, mesmo quando parece que ele não vai atender. Jesus pode. Ele tem poder para isto. E o texto então nos ensina. E aqui eu acho fascinante, eu queria chamar sua atenção para isso. Quando Jesus diz assim para a mulher, olha, pode ir embora. Pode ir embora. Sua filha está livre. Sabe o que ela faz? Ela vai. Ela vai embora. E parece uma coisa meio comum, talvez assim, uma consequência, né? Causal, que ela fosse embora. Mas atente para isto. Aquela mulher tinha uma clareza, uma dimensão tamanha do poder e da autoridade de Jesus, que bastou que ele dissesse para ela, fica tranquila, já está resolvido o seu problema. E ela creu nisto, ela descansou nisto, ela confiou nisto. Quantos de nós temos alguma dificuldade para confiar nas coisas que o Senhor Jesus Cristo diz para nós? Olha, fica calmo, está resolvido já. Mas a gente está lá, e a gente quer resolver, e a gente está ansioso, e a gente, não, mas espera aí, eu preciso ver, eu preciso de uma evidência. Não, mas como eu vou ter certeza? E se eu for e quando eu voltar o Senhor não estiver mais aqui? Ela foi, e ela encontrou a criança, porque ela confiou. Mais do que ela confiou, ela descansou na promessa, ela descansou na palavra, ela teve segurança naquilo que Jesus disse. Ela foi e encontrou a filha curada, porque ela creu na palavra de Jesus. E Jesus então vai dizer que por causa da tua palavra, porque a tua palavra expressa fé, porque a tua palavra expressa confiança, a tua filha está livre. Eu queria fazer algumas considerações aqui para a nossa meditação. Sabe, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 16, Jesus anuncia que ele é um pastor, que tem muitas ovelhas, e ele diz assim, algumas das minhas ovelhas não são deste aprisco, falando para os judeus. E com isto, ele esclarece para a gente algo que é anunciado nas escrituras do Velho Testamento, de que o Redentor, o Salvador Jesus, ele veio para gente estranha. Ele não veio apenas para os filhos da aliança. Graças a Deus que estes foram alcançados e têm sido alcançados, e devemos orar por estes, os judeus, que são da etnia de onde veio o Senhor Jesus Cristo. Mas ele veio para todos os homens e mulheres. Ele veio para todos os homens e mulheres, de todos os lugares. Nós aqui, que aqui estamos, somos na maioria gentios, também estranhos à aliança, estranhos à promessa do Velho Testamento. E todavia, fomos alcançados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Jesus veio salvar os estranhos. Jesus veio salvar os diferentes. E isto ensina uma lição preciosa para a gente. A gente que nasce na igreja, ou que está acostumado com a igreja, está acostumado com as pessoas cristãs, crentes, não é? Nós incorporamos pela fé os valores que vêm do alto, não é isso? A ética cristã, né, são de alguma forma um emblema da nossa fé. Quer dizer, nós tentamos fazer aquilo que é bom, aquilo que é justo, a nossa palavra, né, deve ser verdadeira, nós procuramos ter, né, um comportamento que revele a realidade da fé no coração da gente, do poder do Evangelho que salvou a gente.
Não é isso? E aí a gente cria uma comunidade, que é uma comunidade chamada igreja, que é santa, que é bonita. Mas é possível que essa comunidade, às vezes, se esqueça de onde veio. Né? E quando a gente tem os nossos filhos, que são criados nessa comunidade de fé e de amor e, né, e de santidade, e aí às vezes vem uma pessoa lá do mundão, como a gente fala, né, com os seus trejeitos, né, com suas ideias, muitas vezes totalmente diferentes daquilo que nós cremos, daquilo que nós, né, entendemos à luz das Escrituras ser aquilo que é bom, reto e justo. E aí, sabe o que a gente faz? Pode ser que a gente fique como aqueles fariseus. Espera lá, esse aqui não lava as mãos, esse aqui é estranho. Não é? Olha o jeito que essa pessoa se veste, olha as palavras que essa pessoa fala. Não é? E sabe o que a gente faz? A gente cria uma bolha, e a gente fala assim, vamos ficar todo mundo dentro dessa bolha, porque aqui a gente se protege. Os fariseus fizeram isso, gente. Isso é coisa de fariseu. O Evangelho de Jesus é para gente estranha. O Evangelho de Jesus é para a gente sair e desbravar o mundo, onde as pessoas são hostis, como aqueles de Tiro e Sidom eram. Inimigos, pagãos e idólatras. Lembra? Eles é que introduziram Israel ao culto aos demônios, a Baal. Não é de admirar que aquela criança estivesse perturbada por um demônio. Aquela era uma terra de demônios. Mas é lá que Jesus vai, e a igreja ela vai desbravando a terra, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. E os cristãos devem entender que esse evangelho poderoso, que salva, que cura, e que liberta da opressão do mal, ele precisa chegar nos estranhos, até porque nós também somos estranhos. Tá? Os estranhos, para emular aquele vídeo antigo do YouTube, somos nós, não é isso? Somos nós. Nós somos os estranhos. Um dia esse evangelho chegou na gente. E essa mesma disposição que nós vemos em Jesus em acolher a mulher estranha, é algo que nós deveremos ter para com todos. Aqui no Vila Branca, nas ruas, na vizinhança, entre as pessoas que nós conhecemos, entre aqueles casos pedidos. Ah, esse aqui nunca vai andar com Jesus. É esse que ele veio buscar. Porque Jesus veio para salvar estranhos. Mas tem mais que esse texto ensina para a gente. Ele ensina para a gente uma fé que confia. Você já viu a fé que desconfia? Não é? Tem algumas fés ou expressões de fé que desconfiam. Pelo menos alguns são honestos em reconhecer isto. Por exemplo, há uma situação em Marcos, vocês vão ver isso, daqui a pouco vai chegar nela. Né, nos seus estudos em Marcos, em que Jesus sobe no monte, ele é transfigurado ali diante, né, de Pedro, de João, de Tiago, né, e há um grande fenômeno que acontece. E aí quando ele desce do monte, os discípulos que ficaram lá embaixo estão batendo boca com alguns dos fariseus, e tem uma criança, um jovenzinho que está também perturbado por um demônio, e eles não conseguem expulsar o demônio daquela criança, né, e o pai daquela criança chega em Jesus meio desesperado, da mesma maneira que essa mulher, né, talvez com menos fé do que ela, porque ele tem uma fé que desconfia. E ele diz assim, será que o Senhor pode ajudar? E Jesus fala assim, se podes? Aí ele falou assim, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha falta de fé. Né? Ele admite que a fé dele é frágil, que ela é vacilante. E às vezes nós temos uma fé parecida com daquele homem, uma fé que desconfia. Mas nós somos convidados a ter uma fé como dessa mulher, da mulher estranha. Essa fé estranha, de alguém que confia. Olha, ela não tinha informações suficientes sobre Jesus para talvez fazer uma confissão robusta e teológica sobre Jesus. Olha, ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, Deus e Deus, luz de luz. Não é? Possivelmente ela não seria capaz, não é, de pronunciar aquilo que mais tarde se tornou um credo da igreja, lá em Calcedônia. Ela acho que provavelmente não seria capaz de dizer nada disso, mas ela falou assim, olha, esse aqui, eu ouvi falar dele. Ele é Jesus. Ele é diferente dos outros homens, ele não é como os outros homens. Ele é diferente dos rabis, ele tem outro tipo de autoridade. E eu preciso dele, e eu vou me lançar aos pés dele. E ela então, ela confia nele, e confia de maneira
totalmente plena, ela se rende. Sabe, uma pessoa desesperada, que não tem mais recursos, ela se rende. Ela desistiu de tentar resolver o problema por conta própria. Às vezes a gente precisa disso, gente. Às vezes a gente luta, porque a gente não quer se render, porque a gente não quer entregar o coração de maneira plena, a gente quer guardar uma partezinha lá dentro, não é que é autoconfiante. Mas essa mulher, ela não tinha mais o que fazer, ela se lança aos pés de Jesus. Ele vai falar dos cachorrinhos, ela não tem problema, pode falar que é cachorrinho, pode falar que é gatinho, mas eu preciso de ajuda. Ela não se abala, nem mesmo pelo provérbio do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso de ajuda, minha filha precisa de ajuda. E ela se rende. Nós somos convidados a ter uma fé assim, gente. Uma fé que se rende, que abre mão dos recursos próprios, que abre mão da autoconfiança, que se rende, que se entrega. A mulher se entrega. Quando isso acontece, sabe o que acontece? Qual é o resultado disso? Adoração verdadeira. A fé dela é acolhida por Jesus. E expressa uma adoração. O proskinel, quer dizer, o ajoelhar-se, é um ato de rendição completa, de submissão completa. É uma expressão física que denota essa submissão. É um ato de humildade. Nós lemos o texto de 1 Pedro capítulo 5, em que o apóstolo nos chama a nos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Mas é isso que ela faz. E é isso que ela nos chama a fazer. A nos humilharmos ante a poderosa mão de Deus. Nos rendemos uma fé que confia, não uma fé que desconfia. Uma fé que confia, ela é uma fé que adora. É uma fé que se ajoelha. Uma fé que se humilha diante do Senhor. E há um fruto desta fé. Sabe o que é? Quando Jesus fala, olha, pode ir, ela vai. Porque a fé que confia, a fé que se humilha, é uma fé que descansa. Descansa. Faz o contraste de alguém que chega desesperada, que agora levanta e vai embora. Levanta e vai embora. Isso ok. Meu trabalho aqui terminou. Tudo que eu precisava fazer é me curvar diante do meu Senhor. Não tem mais nada para fazer. Tudo que eu precisava fazer é me humilhar diante do meu Senhor. Eu não posso salvar minha filha. Ele pode. Ela confia e descansa. Confia e descansa. Confia e descansa. Gente, nós somos chamados a confiar e descansar. Parar de lutar. Parar de tentar resolver as coisas do nosso próprio jeito, da nossa própria forma. Ela descansou em Jesus. Jesus disse, olha, sua filha está curada. Ela falou assim, ok, tá bom. Eu acredito no Senhor. Eu vou para casa. Foi para casa. Ela foi para casa. Por fim, esse Jesus que veio salvar estranhos, que nos chama a ter uma fé que se rende, que produz esse descanso no nosso coração, que nos leva a adorá-lo, é um Jesus que deve ser conhecido. Nós somos convidados a pregar sobre este Cristo para todas as pessoas. Imagine, essa mulher com conhecimento tão limitado de Cristo foi capaz de se lançar aos pés de Jesus. Que privilégio que nós temos aqui neste lugar em que domingo após domingo o nome de Jesus é anunciado, o evangelho dele é pregado, a escritura é lida e ensinada, e nós podemos conhecer muito mais de Jesus do que essa mulher talvez jamais tenha conhecido. E ainda assim, às vezes a gente é capaz de ter uma fé que desconfia. E a gente quer resolver as coisas do nosso próprio jeito. Mas esse Jesus precisa ser conhecido, ele precisa ser proclamado, ele deve ser anunciado. Isso é uma missão da igreja, falar do evangelho. Nós estamos aqui como uma frente missionária, como uma congregação que se propõe a evangelizar o bairro da Vila Branca, a cidade de Jacareí. E para isto, gente, é mistério, é necessário que Cristo seja conhecido, que Cristo seja pregado, que o nome dele seja proclamado,
Porque quando Cristo é conhecido e proclamado, ninguém segura. Ninguém segura. Não tem demônio que aguenta. Não tem mundo que suporte. Quando os apóstolos fizeram isso, eles foram conhecidos como transtornadores do mundo. E também disseram a respeito dos apóstolos, eles estão colocando o mundo de cabeça para baixo. É isso que o cristianismo faz. Que tal a gente colocar Vila Branca de cabeça para baixo? Anunciando Jesus. Pregando esse evangelho poderoso que salva. Amém? Tem um bônus aqui. Minhas aplicações acabaram, mas eu tenho uma aplicação bônus. É a seguinte: papais, mamães, amem os seus filhos e entreguem os seus filhos para Jesus. Foi isso que essa mulher fez. Ela amou a sua filha e entregou essa filha para Jesus. Essa filha estava na mão de demônios. E ela entrega sua filha para Jesus. Não tem mãos melhores para os nossos filhos estarem. Quando eles não estão com Jesus, eles poderão estar submetidos à ação dos demônios. Então nós que temos filhos, somos chamados, à semelhança dessa mulher, a entregar os nossos filhos nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele nos dê a graça de falar com ousadia e intrepidez esse evangelho que salva e a gente possa descansar nesse evangelho. Que a graça dele seja conosco. Vamos orar. Nós te bendizemos, Jesus, pela história desta mulher que nos ensina tanto, que nos ensina esta firmeza de fé e esta confiança que descansa no Senhor. E pedimos que o Senhor nos conceda esta mesma confiança e também nos dê a ousadia para falar de Jesus, para que a semelhança dessa mulher, outras pessoas também possam conhecê-lo e ajoelhar-se diante dele e adorá-lo, como também ela fez. Nós oramos confiados em nosso Salvador. Amém.